Olá meus irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito sério e delicado, que pode estar afetando a sua vida espiritual, a sua vida conjugal e os seus relacionamentos. Eu estou falando dos demônios sexuais, também conhecido como cônjuges espirituais, que são os íncubos e súcubos. Você já ouviu falar sobre eles? Você já sonhou alguma vez que estava tendo relação com alguém desconhecido? Ou você já sentiu que estava sendo abusada ou abusado enquanto estava acordado? Você tem dificuldade para se firmar num relacionamento, para ter filhos, para ter harmonia no casamento, ou até mesmo tem dificuldade em sentir desejos pelo seu cônjuge? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, você pode estar sofrendo com um problema espiritual muito grave. E você pode estar sendo atacado por um demônio sexual que quer te afastar de Deus e das outras pessoas. Esses demônios querem contaminar você com uma perversão espiritual que vai te trazer confusão, condenação e uma angústia na sua mente. Mas como você pode identificar se você está sendo atormentado por esses demônios? Irmãos, a Bíblia fala algumas coisas sobre isso, sobre como isso é possível de acontecer, mas ela também nos revela a arma que nós podemos usar para lutar contra essa opressão, tá bom? Eu sei que esse é um assunto polêmico, é um assunto meio pesado, mas é importante que nós, como cristãos, estejamos cientes dessa realidade e saibamos como nos proteger e nos libertar desses demônios de uma vez por todas. Por isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final, com muita atenção, em espírito de oração, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas com base na palavra de Deus, tá bom? E antes de começar, eu só peço que você clique no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, ative também esse sininho e selecione a opção todas, para que você receba os próximos vídeos diretamente no seu celular, onde você estiver, tá ok? Então vamos começar. Irmãos, já faz um tempo que eu venho recebendo muitos pedidos de oração de pessoas que dizem que sofrem com um problema espiritual muito sério. Elas sentem que um demônio tem relações com elas durante a noite ou até mesmo durante o dia. Dá para acreditar nisso? Isso é mais comum do que a gente imagina. E algumas dessas pessoas relatam que não conseguem ter filhos no mundo físico porque elas têm desejos reprimidos ou traumas relacionados à maternidade ou paternidade. E tem outras pessoas que dizem que não tem harmonia no casamento ou que nem conseguem se casar. Há casos em que uma pessoa sente que algo abusa ela, mesmo quando ela está acordada, como eu disse no começo desse vídeo. E eu já até ouvi falar de uma pessoa que estava num shopping e ela sentiu que um demônio estava controlando o seu corpo e abusando dela. Irmãos, eu sei que isso pode parecer estranho, absurdo ou loucura para alguns de vocês, mas isso não é algo novo. Uma vez eu vi um comentário de uma moça que disse que ela acordou sem roupa na cama, estava sozinha e ela nem percebeu o que aconteceu. Já ouvi também um relato de uma moça dizendo que toda noite um homem chegava e tinha relações com ela, era algo perturbador, trazia um vazio muito grande no coração dela e ela não sabia como se livrar disso. E realmente eu imagino que seja algo muito difícil de se lidar, é algo muito complicado, mas nós vamos começar lendo aqui o que a Bíblia diz, porque tem um versículo no livro de Isaías, capítulo 34, o versículo 14, que diz algo muito interessante. Preste atenção. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e o bode selvagem clamará ao seu companheiro. Também a criatura noturna repousará ali e achará para si lugar de descanso. Olha isso, irmãos. Essa criatura noturna que eu li para você, em outras versões da Bíblia, é chamada de Lilith. Agora, na sua Bíblia, se você estiver lendo essa passagem, provavelmente vai ter uma nota explicativa dizendo que Lilith é uma criatura da noite. Em muitas religiões do mundo, existem esses demônios chamados íncubos e súcubos, que são entidades masculinas ou femininas que vêm durante o sono e seduzem as pessoas tendo relações com elas. Irmãos, isso não é mito, é a realidade de coisas que as pessoas enfrentam e sofrem todos os dias e muitas vezes têm vergonha de comentar com alguém porque as pessoas vão achar que é loucura. E se nós lermos no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia fala que os filhos de Deus, que eu acredito ser os anjos caídos naquele contexto, eles vieram para a terra e se relacionaram com as mulheres. Eles tiveram relações físicas com elas. E vale lembrar que esses anjos caídos são rebeldes, eles não obedecem a Deus
Então, por mais que seja proibido a relação entre um anjo e um ser humano, eles não se importavam com isso, entendeu? E o livro de Judas nos diz que esses anjos ultrapassaram os limites que Deus estabeleceu para eles e por isso o Senhor os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então, é possível sim que essas entidades tenham esse tipo de relação. Além disso, nós vemos em outras partes da Bíblia em que os anjos assumiram forma física, andaram, falaram, comeram. E se isso acontece com os anjos, também pode acontecer com os demônios, que são esses anjos caídos. E de acordo com Gênesis, esses seres espirituais vinham e tinham relações sexuais com as mulheres e geraram uma descendência híbrida chamada de Nefilins, que eram gigantes. Agora, irmãos, esse problema continua até o dia de hoje. Os demônios ainda têm relações sexuais com as pessoas, mas agora eles não geram filhos físicos com essas pessoas, mas contaminam elas com uma perversão espiritual, fazendo com que as pessoas fiquem confusas, perturbadas, querendo acabar com a própria vida, trazendo muitos efeitos negativos no dia a dia das pessoas. Às vezes, esses demônios atrapalham os relacionamentos, o casamento, a paz e o bem-estar delas. E nós sabemos que o objetivo final de Satanás é trazer, sim, inquietação e afastar as pessoas de Deus para sempre. E lembra do que eu te falei no começo desse vídeo sobre súcubos e íncubos? Essas são criaturas que vieram de antigas tradições e crenças e frequentemente são associadas à sedução e à sexualidade. Em várias culturas no mundo, incluindo o Oriente Médio, Ásia, África e culturas nativas americanas, existem lendas de demônios que seduzem os seres humanos durante o sono. E para muitos estudiosos do cristianismo, essas criaturas foram reinterpretadas como entidades demoníacas que atormentam homens e mulheres em seus sonhos. E só para você entender, a palavra íncubo vem do latim incubare, que significa deitar-se em cima. Portanto, esse seria um demônio masculino que busca relações com uma mulher dormindo. E a palavra súcubo vem do latim succubare, que significa deitar-se debaixo, e é associado a um demônio feminino que se relaciona com um homem dormindo. Às vezes, esses demônios também são associados à figura de Lilith, a criatura da noite que eu mencionei para você em Isaías. Esses demônios podem causar perturbações no sono e na vida das pessoas, provocando sonhos eróticos e sensações físicas. E eles também podem afetar o estado emocional e espiritual, fazendo as pessoas se sentirem drenadas, culpadas, condenadas ou acusadas. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas que são atacadas com esses demônios, elas se sentem completamente desanimadas da vida, elas não têm mais prazer em nada, em nenhum relacionamento, e isso causa muitas vezes divórcio. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar. Não quer dizer que todas as pessoas que enfrentam esses problemas estejam debaixo da influência desses demônios. Mas se você tem essas experiências recorrentes de relações íntimas nos sonhos, com entidades desconhecidas ou familiares, você pode estar lidando com esse tipo de espírito. Muitas pessoas que procuram libertação espiritual relatam ter sofrido com esse tipo de ataque e muitas vezes, depois de serem libertas, essas experiências simplesmente acabam. Pessoas que são casadas muitas vezes voltam a ter amor e afeto um pelo outro, e aqueles que não são casados, muitas vezes Deus os levou a se casarem porque aqueles demônios os estavam impedindo, porque essas entidades têm muito ciúme de você estar com outra pessoa. Agora eu vou te ajudar a identificar de onde essas opressões podem estar vindo e eu vou te mostrar o que você deve fazer para acabar com isso de uma vez por todas, tá bom? Irmãos, geralmente esses demônios podem vir através de 5 portas que estão abertas na sua vida. A primeira porta pela qual os demônios sexuais podem entrar na vida das pessoas é pela bruxaria. E isso inclui todo tipo de bruxaria, feitiços, poções do amor, macumba, tudo que é feito contra a pessoa na vida sentimental. Isso acontece quando alguém faz um trabalho contra você, talvez alguém que queira ficar com você, ou alguém que você magoou, ou alguém que não pôde ficar com você, então eles vão ao terreiro, a um feiticeiro ou a um bruxo e fazem um trabalho contra você e colocam todo tipo de poção do amor em você e como resultado você começa a ter essas experiências estranhas onde esses demônios agora não te deixam ter um relacionamento saudável com ninguém.
E a segunda porta pela qual os demônios sexuais podem entrar na sua vida e na vida das pessoas é pelo pecado sexual. E isso, irmãos, inclui todo tipo de pecados sexuais promíscuos, que estão fora do relacionamento entre marido e mulher, certo? Irmãos, isso é muito sério. Se você tem essas portas abertas na sua vida, feche-as imediatamente. Pare de praticar esses pecados, porque eles são a entrada para esses demônios sexuais, porque eles têm um desejo intenso de perversão e imoralidade. E é como se eles se alimentassem disso. E a terceira porta pelo qual esses demônios entram é pela hereditariedade. Em alguns casos, esses demônios são passados pela linhagem familiar e eles tiveram acesso por causa de gerações anteriores que podem ter se envolvido com ocultismo, bruxaria ou tiveram alguma relação com imoralidade sexual, e isso pode incluir até mesmo abusos, tá ok? Esses demônios passam de uma geração para outra até que se levante alguém e diga: basta, eu não aceito mais. Jesus já entrou na minha vida, eu já entreguei minha vida para Ele e agora chega, eu não aceito mais nenhum demônio, nenhuma condenação, nenhuma maldição. E aí então você começa a quebrar essa influência maligna sobre a sua vida e sobre os seus filhos. E a quarta porta pela qual os demônios podem entrar na vida de uma pessoa é pelo abuso sexual. Além do sofrimento que a pessoa já tem pelo abuso, ela ainda pode ser atormentada por esses demônios, e isso não é culpa dela, mas é o demônio que sempre joga sujo. Ele se aproveita dessa situação, e se a pessoa não se firmar com Jesus, se ela não abrir o seu coração para Cristo, o demônio pode entrar e destruir a vida dessa pessoa. Eu me lembro de uma situação em que eu orei por uma moça que estava com um demônio de lesbianismo, e ela me relatou que realmente ela foi abusada muitas vezes por alguém da família. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, o demônio deveria ter entrado na outra pessoa que fez isso, e não na vítima. Irmãos, só que a gente tem que entender que uma pessoa que abusa da outra, na verdade ela já tem demônios que acompanham ela, que estão influenciando ela, entendeu? Então quando essa pessoa comete o abuso contra alguém, naquele momento acontece uma transferência de espírito, porque os demônios são transferidos pelo sexo. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, que chama O que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém. Eu vou deixar no final desse vídeo e você vai entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? Infelizmente, o abuso é um dos pontos fracos onde os demônios entram e a pessoa precisa buscar a cura, a libertação em Jesus, para que qualquer coisa que tenha se ligado a ela possa ser quebrado. E a última porta que os demônios entram são os laços da alma. Irmãos, um laço da alma acontece quando você teve um forte vínculo emocional com alguma pessoa. Talvez você nem chegou a ter uma relação física com ela, mas esse relacionamento era muito dependente para você e essa pessoa se afastou da sua vida e o que resta agora é a sua alma amargurada. E o inimigo aproveita desse ponto fraco e ele entra como esse cônjuge espiritual e começa a trazer tortura, começa a trazer tormento e muitas vezes violência, muitas vezes a pessoa acorda arranhada. Irmãos, é terrível. A batalha espiritual existe e foi por causa disso que eu quis gravar esse vídeo. Então, se você se identificou de alguma maneira, se você quiser deixar um comentário aqui, até mesmo para encorajar outras pessoas a lutarem contra esses demônios, isso com certeza vai ajudar muitas pessoas. E eu vou compartilhar com você aqui agora alguns conselhos práticos para que você deixe de ser atormentado por esses demônios. Eu acredito realmente que Deus pode e quer te libertar. Mas em primeiro lugar, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, entregar de verdade, sabe? Não é apenas da boca para fora, mas é de todo o seu coração. Não é apenas fazer uma oração de arrependimento, mas é você consagrar o seu corpo, a sua vida totalmente a Ele. E quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o seu corpo passa a ser um templo vivo e o Espírito Santo passa a habitar em você. E a Bíblia garante que o maligno não o toca mais. Ele nunca vai entrar dentro de você. Ele pode sim te influenciar se você deixar o pecado entrar na sua vida. Mas agora é o Espírito Santo quem deve controlar você. Amém? E eu vou fazer uma oração por você daqui a pouco, aqui no final, então não saia desse vídeo. E se você já entregou sua vida para Jesus,
Agora você precisa declarar com a sua boca que você pertence a Ele, que você não faz parte mais do reino das trevas, que o seu corpo, a sua mente, a sua vida são propriedades de Jesus. Então declare aí onde você está: eu pertenço a Jesus, eu sou propriedade exclusiva dele e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. A terceira coisa que você deve fazer é renunciar e repreender esses demônios no nome de Jesus. Irmãos, Jesus disse que Ele nos dá autoridade no seu nome para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Então quebre agora toda influência maligna sobre a sua vida e não aceite mais, tá ok? A quarta coisa que você tem que fazer é cancelar qualquer coisa que eles tenham plantado na sua mente, no seu corpo. O que acontece, irmãos, é que às vezes esse demônio, quando ele tem relações sexuais com você, ele planta em você a confusão. Ele planta em você como uma semente que depois cresce e se torna um problema na sua vida. E aí você não pode gerar filhos reais, mas vai gerar mais pecados ainda, mais perversão, mais promiscuidade. E aí vem os relacionamentos quebrados, vem o divórcio. Então, se você quer ser liberto de uma vez por todas, não aceite os pensamentos intrusos que vêm na sua mente, repreenda em nome de Jesus e busque ter uma vida de santidade. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 15, o versículo 13, que toda planta que o Pai Celestial não plantou deverá ser arrancada pela raiz. Então busque se lembrar onde foi que isso começou. Será que foi quando você estava afastado dos caminhos do Senhor? Procure saber qual é a raiz do problema, porque talvez possa ter vindo da sua família, mas não importa. Jesus te fez nova criatura e você deve tomar posse disso através da confissão da sua boca. Amém? E a última coisa que você precisa fazer é buscar libertação se essa situação continuar. Se for algo recorrente, você orou, você renunciou, você cancelou e ainda continua, então procure ajuda espiritual. Procure a ajuda de um pastor, de um profeta, busque alguém de oração, sabe? Eu sei que tem muitas igrejas que não acreditam nisso, mas a maioria delas acredita e você pode pedir oração para alguém que tenha um ministério de libertação. Peça para essas pessoas orarem para você e eu tenho certeza Deus vai te libertar completamente em nome de Jesus. Agora, antes de nós orarmos, eu quero que você preste atenção numa coisa. Como eu disse, se esse ataque espiritual tem acontecido com você uma vez ou outra, não significa que você tenha um demônio. Pode ser simplesmente um ataque espiritual à noite, um sonho perturbador. Então, só porque Satanás veio a você em um sonho e ele fez algo assim uma vez ou outra, não significa que você tenha um demônio. Da mesma forma, se Jesus aparece no seu sono durante a noite e te dá uma visão e um sonho, também não significa que você tenha o Espírito Santo, não é verdade? Você talvez não se arrependeu dos seus pecados, mas Deus já está falando com você no seu sonho. Então só você sabe se realmente você entregou sua vida a Jesus e está disposto a caminhar com Ele. A Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que tiveram uma visitação de Deus e mesmo assim não se converteram. Por exemplo, Nabucodonosor, Faraó. Então essas pessoas tiveram revelações, mas ainda assim não se entregaram a Jesus. Então, agora eu vou fazer uma oração por você, se você entendeu essa mensagem, e depois dessa oração eu peço uma coisa: compartilhe esse vídeo com pelo menos 3, 5 pessoas no WhatsApp. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Tem muitas pessoas sofrendo nessa área e elas não falam para ninguém. Amém? Então vamos fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos da Tua presença neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por este vídeo, por esta mensagem e muito obrigado pela vida de cada um que está aqui ouvindo essa palavra agora. Pai, nós reconhecemos o Teu amor, a Tua graça e reconhecemos, ó Deus, que a verdade é que nos liberta e a Tua palavra é a verdade. E é em nome de Jesus agora, Pai, que nós estamos batalhando contra este mal, que muitas pessoas têm enfrentado em silêncio, não têm falado para ninguém. E nós sabemos, meu Pai, que o inimigo está por trás disso. Pai, a Tua palavra nos ensina em Efésios 6,12 que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra demônios, contra entidades espirituais que estão no mundo espiritual. Oh, meu Pai, é sobre essa batalha espiritual, especialmente no campo da sexualidade, que nós queremos Te pedir, Pai, tem misericórdia de nós.
Nos dá, Senhor, a vitória contra este mal. Pai, muitos dos teus filhos estão enfrentando noites perturbadoras, sonhos que causam confusão, culpa, angústia na mente. Outras pessoas, meu Pai, estão perdendo o amor no casamento, estão sendo minados por influências espirituais que estão querendo desestabilizar o teu projeto, ó Deus, que são as famílias. Pai, a tua palavra diz que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Mas o inimigo, meu Deus, quer destruir esse plano, ele quer causar confusão, brigas, desentendimentos. E é por isso, meu Deus, que neste momento nós cancelamos todo o mal contra nós. Te pedimos perdão, Senhor, por termos aberto portas no mundo espiritual para práticas que não te agradam. Muitas vezes promiscuidade no casamento, muitas vezes as pessoas se envolveram, meu Pai, com bruxaria, com feitiçaria, com mediunidade, tantos caminhos que não estão de acordo com a Tua palavra. Pai, eu sei que muitos fizeram isso na ignorância, sem entender, mas agora estão herdando batalhas espirituais dos seus antepassados, da sua família. E tem muitas pessoas ainda, meu Pai, que têm enfrentado feridas por abuso sexual, por traumas profundos que o inimigo usa para prender essas pessoas. Ó Deus, estende as Tuas mãos agora, Pai. Libera o perdão, que a Tua verdade, Pai, prevaleça, porque o inimigo, ele é mentiroso e ele quer aprisionar as pessoas. Senhor, que nunca mais essas pessoas tenham sonhos perturbadores, tenham visitações de demônios na cama, no seu corpo, em nome de Jesus. Cobre essa pessoa, meu Pai, com Teu sangue, que essa pessoa venha usar a autoridade que o Senhor já deu a ela. Pai, eu como pastor desse rebanho, eu reconheço que a autoridade está no nome de Jesus, não está em mim, não está em nenhum ser humano, está em Ti, Jesus. E eu te peço, protege essas pessoas agora, que essa pessoa sinta, meu Pai, a Tua paz, a Tua alegria e que os Teus anjos estejam acampados ao redor dessa pessoa. Em Teu nome, Jesus, eu renuncio, eu repreendo todo espírito maligno, todo íncube, todo súcubo, toda força demoníaca que tenta se infiltrar nos sonhos, nos relacionamentos e nas emoções das pessoas. Ó, meu Pai, abençoa o casamento de cada irmão e cada irmã que estão orando comigo, que a chama do amor verdadeiro, puro e santo, volte a reinar nesses corações. Ó, meu Deus, que a confiança seja restaurada, que cada lar seja um reflexo do Teu reino aqui na terra. Derrama, meu Deus, bênçãos sem medidas, que a Tua alegria, que a Tua paz e a intimidade voltem para esse casal, em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes somos falhos, somos pecadores, mas é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Por isso, meu Deus, não nos deixe desamparados. Quando estivermos tendenciosos a pecar, quando estivermos fragilizados, venha com a Tua força e nos leve para o caminho da santidade. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel, o Senhor é bom, misericordioso, e é em Teu nome, Jesus, que nós tomamos posse da cura e da libertação de uma vez por todas em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, creiam no milagre, na libertação. A palavra foi liberada, você tomou posse e agora o maligno não tem poder contra você mais, tá bom? Creia que o Senhor já está acampando os anjos ao seu redor, lá na sua cama, na sua casa. E não se esqueça de compartilhar esta mensagem. Muitas pessoas estão precisando ouvir sobre isso e não se fala nas igrejas, infelizmente. Mas eu espero que essa mensagem alcance muitos corações através de você. Que Deus te abençoe muito. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.